Muito boa tarde. Bem-vindos então à sessão do Building the Future neste Edu Day, à sessão Informed Decision Making for a Brighter Future. Portanto, eu sou Margarida Rodrigues, Research Manager da Fundação, e temos hoje connosco Francisco Lima, Presidente do Instituto Nacional de Estatística, e João Cerejeira, da Universidade do Minho. Vamos então explorar a importância dos dados e da informação que daí podemos retirar para tomadas de decisão conscientes e informadas, e falar também das principais conclusões que se podem tirar desses dados para quem quiser tomar decisões sobre o seu percurso educativo e profissional. Antes de começar, queria só também reforçar que a importância dos dados para a tomada de decisão é central para a Fundação José Neves, e nesse sentido temos, por exemplo, o Brighter Future, um site inteiramente dedicado a isso mesmo, com esse propósito de partilhar dados e informação sobre educação, emprego e competências em Portugal. Portanto, podem visitá-lo em brighterfuture.joseneves.org de forma totalmente anónima e gratuita. Além disso, temos também o Estado da Nação, que partilha, mais uma vez, também dados e mensagens-chave nestas dimensões, fazendo não só uma retrospectiva sobre a educação, emprego e competências em Portugal, situando-nos também onde estamos hoje e para onde queremos ir no futuro, neste tema tão importante para o desenvolvimento socioeconómico de Portugal. Convido todos, portanto, a visitarem o site da Fundação e o Brighter Future, mas não já, porque senão perderiam a nossa conversa, que acho que vai ser muito interessante, porque estamos a falar de dados e temos aqui duas pessoas que trabalham com dados, mas em ciclos, em fases do ciclo de vida de dados muito diferente. Por um lado, da parte do INE, que trata então da recolha e da divulgação dos dados, e alguém que, pegando nesses dados já disponibilizados, os analisa de forma mais profunda e tira conhecimento a partir deles. Portanto, começando ajusante, não é? Começando no princípio, Francisco, e porque a missão do INE é, de facto, produzir informação estatística oficial que seja relevante para a sociedade, começava por lhe perguntar qual é que é a importância dos dados para a sociedade e para a tomada de decisão em geral. Agradecido, Margarida. Os dados, agora que estamos em pandemia, por exemplo, é algo que o INE produz dados para as mais variadas, abarcando as mais variadas dimensões. E mesmo aquela que nós vemos todos os dias, por exemplo, a taxa de vacinação, o denominador daquela fração é a população que é estimada pelo INE. Mesmo os dados, mesmo dos censos, os do 2021, mesmo provisórios, já estão a ser utilizados, por exemplo, pela Task Force da vacinação, precisamente para ter dados mais fiáveis, com maior qualidade, e, portanto, que é uma das nossas preocupações. A outra preocupação é dar isto de forma independente, dar acesso a todas as pessoas. Portanto, essa é um apanágio do INE como autoridade estatística e que é comum a outros INEs de outros países. E, portanto, nós disponibilizamos da forma mais abrangente possível, depois temos colaborações que podemos discutir, e abarcamos desde nós que estamos a falar aqui de educação e do mercado de trabalho, de transições, nós abarcamos não só as condições de vida das famílias, o que é que acontece no mercado de trabalho, agora que se fala tanto em unicórnios, não é? Passa do mundo mitológico para a realidade, mas de facto é importante saber quais são as empresas que estão a inovar, seja inovação de produto, seja inovação de processo, e nós temos essa informação. Que empresas, por exemplo, é que estão a utilizar machine learning ou inteligência artificial, e que tipo de pessoas é que estão a contratar. Onde é que vão buscar essas pessoas, que tipo de experiência profissional é que têm, qual é a formação que têm. Portanto, há toda esta abrangência de dimensões que o INE tem essa missão de disponibilizar, e que é muito interessante porque está entranhado na sociedade, no sentido em que o INE não está sempre a aparecer, mas os dados que o INE disponibiliza, aí porque já é natural, e isso é um sinal também da maturidade da nossa sociedade, o isso acontecer, e portanto olhar para nós como uma instituição que tem essa missão e que a realiza desta forma independente e imparcial, e isso é muito importante. Agora, o que nós temos é sempre desafios de que outras dimensões medir, que outras fontes de dados ir buscar, porque nós temos, por um lado, os inquéritos,
por outro lado, porque está aquela ideia de que a gente produz estatísticas tipo caldeirão mágico, não é? A gente tem para ali algumas coisas nas caves que de repente saem estatísticas todos os dias. E portanto, é muito importante, e viu-se isso nos censos, na adesão que houve por parte da população, a um meio que é digital, que também faz sentido falar nesta sessão sobre isso. É preciso recolher informação. Há outra informação que já veio precisamente da interação do cidadão, das famílias e das empresas com, por exemplo, o Estado, em que nós depois apropriamos dessa informação, que é uma fonte, chamados dados administrativos, que nos permite não só criar novos indicadores, como também substituir fontes mais tradicionais, que são os inquéritos, e agora, mais recentemente, as fontes privadas. Portanto, é sempre uma discussão, ou seja, nós estamos sempre em evolução, tentando acompanhar a sociedade, no sentido que há novas necessidades, as pessoas pedem-nos nova informação, não só mais sistematizada, mas também em áreas mais sensíveis até. Não é? Há dimensões que são difíceis a ter fontes, que muitas vezes ainda obriga a ir a fazer um inquérito, porque tem a ver com o comportamento das pessoas, com percepções, que são áreas enfim, nós também tentamos abarcar, não há tanta tradição, mas como há esta... Nós temos que ouvir os utilizadores, temos que ouvir quem precisa, e quem precisa pode ser as famílias, pode ser as empresas, pode ser os órgãos de decisão, seja o Parlamento, seja o Governo, e temos que corresponder, tentar da melhor forma corresponder a estas diferentes necessidades. E necessidades realmente também da parte da sociedade e de todos esses agentes que referiu, porque precisam dos dados também para se informarem e também para tomarem decisões, não é? Em diferentes âmbitos. João, estamos aqui no EduDay, portanto no Dia da Educação, e focando agora aqui um bocadinho mais na parte das decisões sobre percursos educativos, formativos e profissionais. É uma escolha muito desafiante, porque está envolta numa grande incerteza. O que é que torna esta decisão tão especial e como é que os dados e que tipo de dados é que podem ser úteis para suportar esta decisão? Mais boa tarde, Margarida e Francisco, e obrigado pelo convite para estar aqui convosco. Em primeiro lugar, é preciso perceber porque é que a informação é importante, nomeadamente a informação do mercado de trabalho. Saiu este mês um trabalho publicado no NBR, portanto, no National Bureau of Economic Research, ainda está como working paper, mas com dados para a Alemanha, onde comparava o salário que a pessoa recebia e o salário de trabalhadores semelhantes, em ocupações semelhantes, na sua região, na sua área de residência. E a conclusão é muito interessante. Há um número significativo de pessoas que estão a ganhar um salário inferior àquilo, atendendo às suas competências e características, podiam oferecer em melhores empregos. Ou seja, o ter informação é poder e é uma forma de subir, portanto, é uma forma de escalar em termos de carreira. E aliás, há um detalhe também importante neste paper, que é a diferença salarial era 10%, portanto, havia uma penalização de 10%, nomeadamente nos trabalhadores com menores qualificações em más empresas. Ou seja, provavelmente uma parte significativa de empresas que pagam mal, pagam menos, são os maus empregos, são aqueles que ninguém deseja, seriam destruídos se a informação fosse mais perfeita. Essas pessoas teriam acesso a empregos mais valorizados. Isto é interessante, que é uma discussão que temos em Portugal, como é que podemos subir os salários médios, como é que podemos subir os salários de uma maneira geral, e talvez o mecanismo da informação, dar mais poder do lado do trabalhador, pode ser um mecanismo. Basta comparar uma diferença muito simples, quer dizer, eu se estiver num grande grupo económico, Jerónimo Martins ou Sonai, eu tenho acesso a mais de 50 mil trabalhadores, ou seja, tenho informação salarial a mais de 50 mil pessoas. Eu consigo perceber os salários de 50 mil. Se eu for trabalhador, estiver isolado, não tiver acesso à informação, eu não consigo, com os meus meios, apenas saber os salários de 50 mil pessoas ou daqueles que são comparáveis comigo e com as minhas competências. Portanto, ter acesso à informação é o primeiro passo para procurar melhores empregos. Nomeadamente, quando se está fora do mercado de trabalho, se está nesta fase de terminar um curso superior, terminar uma formação e se pretende entrar no mercado de trabalho, e aqui a incerteza é enorme, porque nós, quando queremos prever alguma coisa, a regra geral usamos para a experiência passada, aqui nós estamos a dizer a alguém que quer entrar no ensino superior ainda vai ter 2, 3, 4 ou 5 anos de formação e, portanto, tem incerteza associada ao tempo, como é que vai estar o mercado de trabalho daqui a 4 ou 5 anos, tem incerteza associada que tipo de profissão eu vou ter, porque nós temos formações que são muito direcionadas para um determinado tipo de profissão, mas outras são competências mais genéricas que podem ser usadas em profissões diferentes.
E é óbvio que quando a pessoa está no mercado de trabalho tem muito mais informação porque fala com colegas, fala com empresas e, portanto, acaba por ter outra percepção. Portanto, diminuir a incerteza é importante para dar... É uma ferramenta poderosa, não é? E nós sabemos isso, que os jovens que vêm de famílias com mais acesso à informação tendem a ter escolhas mais avisadas. E nesse aspecto, o trabalho da Fundação, portanto, a plataforma do Brighter Future também pretende colmatar essa dificuldade no acesso à informação. Porque o que nós temos, quando olhamos para os dados, por exemplo, da DGES, quando um jovem vai fazer a candidatura em ensino superior, tem o acesso ao indicador de desemprego por curso. Mas é apenas isso. Ora, quando nós olhamos para os dados, as grandes diferenças não estão na empregabilidade. Apesar de haver alguns pontos, algumas áreas que têm mais empregabilidade que outras, mas as principais diferenças estão a nível dos salários, seja por níveis diferentes de educação, por exemplo, entre licenciados ou mestrados, seja por áreas de formação. E, portanto, não sei se vamos desenvolver isto um pouco mais à frente, mas, portanto, há aqui esse aspecto de ter mais informação também pode levar a escolhas mais informadas. Não é? Mais informadas e, pelo menos, mais conscientes, não é? Não falamos em, se calhar, mudarem o rumo dos seus interesses ou das suas... Mas, pelo menos, fazer uma escolha que esteja mais alinhada também com a realidade e que não defraude as expectativas também das pessoas. João, e aproveitando agora ainda, falámos um pouco sobre os jovens, não é? E sobre esta população mais jovem que ainda está a pensar se há de estudar, se há de continuar a estudar além do ensino obrigatório e o que estudar, mas sabemos hoje em dia também que a educação é um assunto para a vida, não é? A importância cada vez mais relevante e muito falada também nesta conferência da formação contínua, principalmente também em Portugal, dada a baixa qualificação dos adultos portugueses. Que mensagens é que pode, o que é que retira dos dados como grandes tendências, principais conclusões que podem ser úteis para quem queira, por um lado, para quem queira melhorar as suas competências ou mudar de carreira, ou mesmo não querendo que tenha essa necessidade porque o mercado assim o exige. O que é que são grandes tendências retiradas dos estudos do mercado de trabalho? O que temos, e a análise que fizemos até no âmbito também para a Fundação, sobre a evolução nos últimos 10 anos, uma primeira grande tendência é um aumento da desigualdade salarial mesmo entre os diplomados com ensino superior. Portanto, ter o ensino superior dar mais ferramentas para ter maior empregabilidade, para ter salários maiores relativamente a quem não tem ensino superior. Portanto, aumentar as qualificações, não há dúvida que isso é necessário, mas as escolhas cada vez tornam-se mais importantes. E, portanto, a diferença salarial, por exemplo, entre quem segue áreas ligadas à engenharia ou às ciências, relativamente a quem segue áreas ligadas às ciências sociais, tem vindo a aumentar. Isto pode haver aqui problemas de equilíbrio entre oferta e procura de trabalho, pode haver aqui também, isto também é importante para informar as próprias instituições do ensino superior em termos das competências que estão a ser fornecidas. Portanto, a importância da informação não é apenas para o indivíduo, é também importante, nomeadamente, para aqueles que têm responsabilidades diretas na formação ou quem dirige as políticas públicas. Uma outra segunda tendência é um aumento da valorização, por exemplo, do nível do mestrado relativamente à licenciatura. Aliás, alguns níveis de mestrado, em algumas áreas, inverteram a descida salarial. Portanto, a partir de 2018, 2017, começou a haver uma subida dos salários relativamente a outras áreas de licenciatura, nomeadamente mais ligadas às humanidades, que mantém uma tendência decrescente ou de convergência para níveis inferiores de educação. E, portanto, isto é também aqui um sintoma que as políticas públicas devem olhar para este aspecto e as instituições, nomeadamente a reconversão dos próprios currículos. Ou seja, quando nós falamos nos impactos, por exemplo, da automação no mercado de trabalho, nós sabemos que há um conjunto de tarefas rotineiras que podem ser substituídas pela tecnologia. Então, o que é que fica? Fica aquelas vertentes que são mais características que nos faz humanos, que nos diferencia das máquinas. A criatividade, o espírito crítico, a capacidade de interpretar, etc. E, provavelmente, essas competências estão nas humanidades. E o que eu quero dizer é que não quer dizer que quem tira um curso das humanidades que não consiga ter um bom desempenho profissional, mas provavelmente precisa de outras ferramentas que, completando, nomeadamente ferramentas tecnológicas, completando com as competências que vêm destes cursos, nomeadamente das humanidades, por exemplo, ou das artes, etc., provavelmente ficam profissionais muito mais capazes e muito mais com mais capacidade de
poderem, portanto, aspirar a um bom emprego e, portanto, a ter uma carreira interessante e satisfatória. E em relação, focando ainda um pouquinho mais nos adultos, o que é que, para quem já está no mercado de trabalho e já não pensando aqui numa formação inicial, digamos assim, o que é que, uma ou duas ideias para... Duas ideias. O que é que dizem os dados? Quanto maior o nível de formação inicial, maior o nível de formação contínua. Exatamente. Isto, ao mesmo tempo, é um sinal, é bom ter uma boa formação, porque permite também perceber a nossa ignorância. Nós só temos noção da nossa ignorância quando aumentamos o nosso conhecimento. E, portanto, isso quer dizer que a necessidade de formar também vem com o aumento do conhecimento. E uma segunda nível de preocupação, que é estas desigualdades podem aumentar ao longo da vida, isto é, se quem começa o mercado de trabalho, a sua vida profissional com um nível baixo de qualificação, há mais dificuldade em aumentar o seu nível de formação. E, portanto, nós temos, aqui as políticas públicas têm um papel muito importante, têm um papel importante da informação. É preciso que quem está no mercado de trabalho perceba as oportunidades que existem em termos de emprego, perceba as oportunidades que existem em termos de formação e que perceba como é que, a partir das minhas competências que eu tenho, como é que eu posso adquirir outras complementares às que tenho que me permita desenvolver a minha carreira profissional. Portanto, eu sei que a Fundação está a trabalhar num projeto que pensa um pouco ligar estas coisas. Exatamente. Portanto, mas é olhar para isto também de uma forma dinâmica. E aqui também deixo o meu desafio aos produtores de estatística, que nós temos, nós do ponto de vista estático, acho que conhecemos bem a realidade, mas falta-nos aqui instrumentos dinâmicos. Ou seja, temos poucos instrumentos estatísticos que nos permitam, por exemplo, seguir o indivíduo ao longo da vida. Por exemplo, quem começa um curso superior, vamos supor, na Universidade de Minho, qual foi o seu trajeto ao fim de 10 anos? E essa informação não existe. Isso era importante para perceber, por exemplo, se escolher uma Universidade de Porto, ou de Lisboa, Sim. ou de Minho, ou de sítio qualquer, se isso tem um efeito efetivo. Portanto, há a forma da pessoa ultrapassar algumas desvantagens iniciais que tenha. Isso precisamos o seguir aqui é no ponto de vista positivo. Não é? Não é perseguir ninguém, os investigadores não querem perseguir ninguém. Querem é perceber, dentro do ciclo de vida de cada um, como é que estas transformações se podem E dar. Voltamos à importância dos dados e à necessidade de recolher. Em vez de termos fotografias, precisamos fazer filmes. Exatamente. Que acho que o INE tem que agora apostar um bocadinho aí. E temos aqui, e voltando aqui ao tema da importância dos dados, quer dizer, temos aqui o exemplo de conclusões então que foram retiradas de uma análise mais profunda, de análise de tendências, comparação, pôr em perspectiva. Voltando ao Francisco Lima, isto são resultados destas tais análises, mas depois também é preciso garantir que os dados que vocês recolhem e tratam cheguem ao utilizador final, não é? E estou a pensar ao utilizador final de jovens, lá está, adultos que estejam a tomar estas decisões tão importantes. Qual é que é o trabalho do INE? Como é que o INE, no fundo, vê os dados chegarem realmente ao utilizador final, que não sejam necessariamente decisores políticos e outro tipo de instituições? Primeiro, nós temos a noção que os dados só têm valor se forem utilizados. A gente não tem ali os dados guardados, portanto, promovemos o seu uso. Portanto, para além das formas hoje tradicionais, via sites, via enfim, os vários meios de comunicação digitais, via os meios de comunicação aqui têm um grande papel como intermediários, não é? e leitura depois para a população em geral, seja para os investigadores, o João está aqui a referir e bem a questão de porquê? Porque têm um estatuto especial em termos de acesso, porque precisamente porque precisam desenvolver investigação, têm o acesso ao que nós chamamos os microdados, portanto têm acesso aos dados anonimizados, obviamente, mas sem isso é impossível fazer avançar a ciência em termos de conhecimento e de avaliação de políticas, de prescrição de políticas, sem fazer sem ter acesso a esses dados, e só respondendo aqui ao João no sentido de facto o INE tem feito um esforço de precisamente cada vez mais, algo que no lado de informação das empresas nós já o tínhamos, do lado das famílias ainda falta, e que é precisamente o poder construir, através dos microdados, o percurso, porque isso é importantíssimo, para não só ver em que condições é que uma criança estuda e que chega tem um determinado desempenho escolar, como também depois qual é o emprego que ele encontra, ou a empresa que cria, já agora. Portanto, isso já... Nós temos já essa informação para os investigadores, não está mas estamos nesse caminho, ou seja, estamos no caminho, de facto, de construir com integração de diferentes bases, porque isso é possível no INE,
construir bases de dados, portanto, novas bases de dados que permitirão fazer uma análise muito mais profunda e, enfim, com ao longo do tempo, o que é que acontece, por exemplo, a questão de o que é que acontece à formação ao longo da vida ou o que acontece aos percursos profissionais. De facto, há aqui um problema que ainda está em debate, mesmo em termos internacionais, que é o que é que acontece à distribuição das qualificações e aos rendimentos. E esta ideia de que o meio desaparece, a consequência é um aumento da desigualdade, obviamente, mas que o avanço da tecnologia, que vai substituindo cada vez mais pessoas com qualificações mais elevadas, e vai ali no meio, substituindo, é complementar dos que têm mais qualificações, e há certas atividades que são mais, manuais, não rotineiras, que a tecnologia não está a substituir, ou porque ainda não compensa, não chegou lá. Portanto, este meio é preocupante também em termos sociais e é preocupante para quem está hoje no seu percurso profissional, que é pensar assim, se não consegue ter um bom desempenho escolar e fazer uma escolha que satisfaça também, porque tem a ver também com as motivações pessoais, e depois, se ao longo da sua vida não tem capacidade de ajustar este nível de qualificações ao que está a acontecer, porque nós ainda temos uma vida profissional ativa bastante longa, e de certa forma, dependendo da opinião, ainda bem que assim é, nós temos, enfim, gostamos de estar ativos. O que é que acontece? Portanto, é importantíssimo ter esta informação e passar esta informação também à decisão, não é só ao decisor político, que define políticas, mas também à própria pessoa, saber o que é que ela deve fazer. E nesse sentido, que é outro dos nossos caminhos, é a questão das parcerias. Ou seja, nós não temos a ambição nós produzimos as estatísticas oficiais, disponibilizamos, por exemplo, determinado tipo de informação para os investigadores, porque é a academia, mas também procuramos diversificar, e complementar outros agentes que também têm essa pretensão de disponibilizar informação e disponibilizar até novos serviços em termos de informação. Por isso é que temos a parceria com a Fundação José Neves, temos várias, mas esta é muito interessante, até temos apresentado como um caso internacional, é um caso de estudo. Porquê? Porque é uma parceria entre estas três, a Fundação, a Academia e a Autoridade Estatística, no sentido de como é que com esta combinação nós conseguimos criar um novo produto, um novo serviço, de graça, de por cima, porque a Fundação tem essa característica, portanto é de acesso livre, isso para nós é importante, o ter este acesso, o ser livre, e depois complementar essa informação com outros conjuntos de informação que vai obter, por exemplo, a questão de a forma como é que tentar, a partir dos anúncios que as empresas fazem quando estão à procura de um emprego, utilizo inteligência artificial, utilizo web scraping para recolher essa informação, faço o processamento do texto e com isso eu consigo identificar o tipo de qualificações como empresa. Porque isso para nós também é muito caro, e tem havido experiências, mesmo em termos internacionais, da parte dos Institutos Nacionais de Estatística, também de tentar produzir algo nesse sentido, porque é outro tipo de informação e que pode ser colocado ao serviço da sociedade. Sim. Porque e é mais um exemplo, e estamos também num evento tecnológico, não é? Sobre tecnologia, é um exemplo também de como a tecnologia traz também, não é? Benefícios para a própria recolha e tratamento de dados, não é? Exatamente. O que é que acontece hoje? A gente, quando pensa, a digitalização já faz parte do nosso dia-a-dia, mas pensarmos o que era em termos de produção de informação a partir de dados que eram recolhidos, os dados administrativos mais antigos, um dos mais antigos que nós conhecemos são os dados dos nascimentos, que é para aí do princípio do século passado, em que a pessoa, quando tinha um assento de nascimento, tinha lá um verbete que depois ia para o INE. Hoje isso é quase em tempo real e nesse aspecto até é quase de conhecimento nos óbitos e nos nascimentos, quase, e é livre acesso até a qualquer cidadão que pode ter essa informação. Claro que nós depois integramos essa informação com outro tipo de informação e produzimos outros indicadores. Mas hoje tudo é digital e, portanto, isso também permite a capacidade de recolher essa informação de um momento para o outro, a capacidade de processar essa informação com os meios, principalmente de hardware e software que nós temos hoje. E, por exemplo, um dos conjuntos de informação que a gente recebe, que era impossível de receber há uns anos atrás, que é a faturação eletrónica, obviamente anonimizada,
que nós já estamos a receber isso da autoridade tributária mensalmente, estamos a falar de 60 a 80 milhões de registros que hoje em dia nós conseguimos tratar em menos de um dia, portanto, que é extraordinário ter estes conjuntos de informação e que também serão disponibilizados aos investigadores brevemente, aqui já pensar no João, olha para mim, mas é extraordinário que nós conseguimos, mais a informação que nós temos nos telemóveis, a informação de plataformas como o Waze, por exemplo, a informação de compras, por exemplo, com os cartões, isso pode ser usado também, por exemplo, para identificar padrões de mobilidade da população, padrões, algo que, por exemplo, sentiu-se essa necessidade até da área da saúde, agora com a pandemia, que o nosso conceito de população é a população residente, não é a população que está num determinado sítio. E isso é muito importante ou então o ser mais preciso na localização. A gente sabe onde é que o trabalhador trabalha, mas é mais difícil saber onde é que mora e quais os seus percursos e o que é que faz. E isso é um desafio, está sempre mais para produzir e para difundir. Eu acho que é que isso permite. Há aqui um aspecto importante da Fundação quando trabalha em conjunto com o INE, que é traduzir para português corrente muitos dos termos e dos conceitos que o INE produz. Portanto, o INE tem que seguir um conjunto de normas e de normalização, até terminologia, de classificação, etc., mas que muitas vezes não é inteligível para o cidadão comum, até muitas vezes para nós investigadores. Mas atenção, uma nota, normalmente dá trabalho chegar a esses conceitos. Sim, não é isso. Conceitos que até a nível, ou seja, são papéis diferentes. É muito importante, mas depois é importante também haver este lado da comunicação. E eu acho que o site da Fundação, aliás, nós próprios chegámos a ter esse trabalho, que foi tornar algumas das profissões, alguns dos conceitos, de forma mais inteligível para quem procura. Ou seja, isto é um trabalho complementar, portanto, é importante. Exatamente. E daí... Mesmo o web scraping que se faz dos anúncios de emprego, foi um trabalho também de categorizar para bater certo depois quando queríamos comprar indicadores, não é? Exatamente. Com os próprios indicadores oficiais. Exatamente. Isso é um aspecto relevante. Exato, e portanto temos aqui uma parceria, porque o site do Brighter Future é realmente o site da Fundação José Neves, mas em parceria com o INE e também com a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro. Portanto, muito mais haveria para dizer sobre a importância dos dados e as conclusões que tiramos sobre eles. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados estarem aqui. No entanto, este tema não tem que ficar por aqui, porque o Brighter Future está online para todos os que nos quiserem visitar, quer indivíduos, jovens, adultos, mas também instituições de ensino, entidades formadoras, empresas, todos aqueles envolvidos no sistema de desenvolvimento das competências que tão importante é para Portugal. Visitem o site, garanto que vão ficar surpreendidos com o nível de granularidade de dados e com a riqueza de dados que temos para tomarem as vossas decisões. Muito obrigada e boa tarde.